Agora vamos conversar com o Getúlio Batista, presidente estadual do PTB. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão. Bem-vindo mais uma vez, né? Obrigado, Robson. Boa tarde aos telespectadores. Um prazer tê-lo conosco e eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco, né, a visão que você tem em relação à situação que o Brasil vive hoje do ponto de vista político, econômico e administrativo. A situação é uma pergunta até difícil de lhe responder, viu, Robson? Porque a situação que a gente se encontra hoje, eu que tenho andado bastante interior aí, como pré-candidato a deputado estadual, tenho conversado com muitas lideranças, muita gente humilde, e é difícil até de lhe dizer, você vê o combustível a quase R$5 a gasolina, o óleo diesel aí a quase R$4,50, essa esculhambação nas BRs, e a gente reclama, né? A gente diz que é errado, que é isso, que é aquilo outro, mas quem está lá na ponta, um caminhoneiro daquele que vive do seu caminhão, ele não tem lucro nenhum, porque o óleo diesel, o camarada abastece seu carro a R$4,50, meu carro é diesel, e você roda, no meu caso não, porque eu não vivo do caminhão, mas um caminhoneiro desse é uma situação muito difícil. A parte do lucro que já é pequeno dele vai embora, né? Vai embora, não existe. Então a revolta é nacional e parece que quando a gente pensa que a gente vai sair de uma crise, aumenta a dificuldade, os políticos sem credibilidade. A gente está vendo isso lá no interior demais. Aqui em Natal, Grande Natal, a gente vê uma reclamação, classe média, mas assim no interior a gente vê muita pobreza do mesmo jeito, nada melhora, nada funciona. No interior do estado, você tem circulado, as pessoas estão mais receptivas à mudança? Ou a tendência é que pouca coisa se mude? Muito, assim, se fala muito nisso, de querer votar em gente nova, mas não só o novo pelo novo, mas que seja alguém, né, com novas propostas de verdade, que já tem alguma experiência. Isso a gente vê demais, vê muito. Não querer votar nos que já estão aí. Veja só, não estou falando porque eu sou pré-candidato, não. Isso a gente tem visto, né? A gente tem acompanhado. Então, assim, deputados com mandato que o pessoal reclama, não, ele sempre fez o feijão com arroz, mas assim não participa, não recebe a gente num gabinete, coisas, sabe, pequenas, sabe, Robson? E muitas vezes o pessoal mais humilde, eles até uma atenção, receber, retornar uma ligação, coisas que eu fico vendo básicas, rapaz, básicas, que o pessoal não... Às vezes fica muito distante da realidade e do cidadão, inclusive. Isso, a política tradicional. Política, né? Você aparece na eleição, quando passa o processo eleitoral, você acaba, de certo modo, se escondendo, né? Acabou-se. E aí eu pergunto, quais são as estratégias do seu partido, o PTB, neste ano no Rio Grande do Norte? Já existe definição em relação ao governo do Estado? Como é que vocês estão se posicionando nesse sentido? Em relação ao governo do Estado, recentemente, a gente abriu um diálogo com o governo do Estado e estamos praticamente acertados aí com o governador Robson para caminhar agora em 2018 na sua reeleição, né? Nós temos aí praticamente 3 candidatos, pré-candidatos aí, o governador, a do PT, a senadora Fátima Bezerra e o ex-prefeito de Natal. E a gente analisou e viu que o melhor caminho seria esse mesmo, com o governador Robson. O governador é um homem bem intencionado, a gente tem acompanhado isso. E a gente sabe que se não fosse ele, se fosse o ex-ministro Henrique, quem fosse que assumisse, ia pegar, não é, um governo deteriorado, até onde eu sei, com dívidas de mais de R$1 bilhão, uma crise nacional que ninguém esperava, não é? Então, assim, houve os atrasos do funcionalismo público, salvo me engano, eu acho que colocou em dia, eu acho que está faltando o 13º, e ele tem se esforçado bastante para resolver isso aí. Eu tenho sentido que a segurança tem melhorado, né? E lhe digo aqui com honestidade, Robson, se fosse para
ter aderido ao governo, teria ido lá atrás, 1 ano e meio, 2 anos, que a gente já tinha aberto o diálogo, e não fui. Preferi esperar para ver essa situação aí dos salários dos funcionários. Então, assim, eu acho que o melhor caminho, posso estar errado, seja com o governador Robson Faria sua reeleição. E eu pergunto, como é que está a costura nas coligações, por exemplo, para deputado estadual? Vocês devem fazer coligação com algum outro partido que esteja também ligado nesse espectro de apoios ao governo? Isso. Eu faço parte de uma coligação PTB, PTB, fazemos parte da coligação de 10 partidos. E na proporcional deveremos eleger, isso é fato, são números, de 3 a 4 deputados estaduais e eu acho que 1 deputado federal nessa coligação aí do G10 que muito tem se falado aí. E isso é uma renovação bastante expressiva, eu estou falando de uma coligação, né? Uma coligação podendo fazer de 3 a 4 deputados estaduais. Tem outras coligações aí do PT que estão dizendo que faz 2. Você faz parte dessa coligação? Dessa coligação do G10, o PTB. Quais são os demais partidos, além do PTB? PTB, PPS, PRP, PMN, PTC, Avante, agora deu um branco, viu? O PEN. São 10 partidos. São 10 partidos, são 10 partidos para eleger de 3 a 4 deputados estaduais. A gente não aceita candidato com mandato e o pessoal brigando mais ou menos de igual para igual. Teremos os 46 candidatos a deputados estaduais. Qual é a missão que o seu partido deve estar se propondo a cumprir à frente, por exemplo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado? Fomentar a economia, né? Até porque isso é missão da Secretaria. Eu indiquei o nome de um advogado atuante, um cara sério, neto de Djalma Marinho, filho do ex-deputado Márcio Marinho, um homem... um deputado estadual que foi presidente da Assembleia. Parente de Rogério Marinho também, não? É parente de Rogério. É um amigo de infância, tá certo? Mas é um cara extremamente competente. Se você me perguntar se ele já teve experiência como gestor, como secretário, ele ainda não, mas foi diretor da OAB, né? Se eu não me engano, ele formado em Direito, claro, advogado atuante, mas se eu não me engano ele tem pós-graduação em Gestão Pública, né? E um cara muito sério. Peguei indicamos uma secretaria enxuta, né? Sem escândalo, nunca houve um problema naquela secretaria em outros governos. Então, sim, eu tive muito cuidado, sabe, Robson, até para preservar meu nome também, o nome do próprio Renato, que é um cara sério, e que eu já fui secretário algumas vezes, superintendente federal da Agricultura, recentemente, nunca respondi a um processo de improbidade na minha vida, imagine ser condenado. Então, eu me preocupei muito com isso. Pelo tamanho do PTB, em termos de tempo de TV e rádio, até porque é o mais forte na coligação em termos de tempo de TV e rádio, poderia até ter brigado por outra secretaria e tal, e coisa, até com mais visibilidade, mas eu preferi uma mais enxuta, discreta. Eu pergunto, peço que você compartilhe um pouco de como foi a sua atuação à frente de alguns órgãos, né? O que é que você poderia destacar, fruto do trabalho que você desenvolveu, por exemplo, nessa área da secretaria ligada à agricultura e demais setores também? Isso. Veja só, Robson, e até uma das bandeiras, se você me perguntar qual a bandeira que você vai defender como parlamentar, eu fui presidente da Fundac, Fundação Estadual da Criança e do Adolescente, aqui no governo Rosalba. Né? Peguei uma secretaria extremamente difícil e, lhe digo, eu fiquei por 2 anos e 3 meses, se eu não me engano. Nunca houve uma rebelião. Mudei a alimentação dos adolescentes. Então, fiz um excelente trabalho dentro dos problemas que já existiam, que nunca olharam para a Fundac como deveriam olhar. Tanto é que hoje está em intervenção. Fui secretário de Habitação do Natal, né? Entreguei o Residencial Maruim com 255 unidades em dezembro de 2016, que segundo o senador Garibaldi me falou, desde 1987, 88, quando ele era prefeito, ele já queria ter acabado com a comunidade do Maruim. Haja vista a difícil situação dos moradores, né? Sem saneamento básico, muito traficante, assim, deplorável a situação do pessoal. Quem entregou o Residencial Maruim foi Getúlio como secretário de Habitação em dezembro de 2016. E depois fui ser superintendente federal da Agricultura, aí não deu para fazer grandes coisas, justamente por causa da crise nacional. Então, assim, até
as superintendências federais, os órgãos federais, com muita dificuldade. Mas na medida do possível fiquei um ano só, deu para fazer um trabalho, digamos assim, do feijão com arroz, aprendi muito também. Mas eu hoje estou muito ligado à pesca, né? Às colônias de pescadores. Então, assim, agricultura eu falo bem, habitação, fiz um bom trabalho na Secretaria de Habitação, própria criança e adolescente em conflito com a lei e os pescadores. Qual é hoje a grande reivindicação das comunidades pesqueiras do Rio Grande do Norte, né? Qual é o maior desejo para que eles tenham melhores condições de trabalho? Olha, Robson, só para você ter ideia, um ano que eu fiquei na Secretaria de Agricultura, a pesca era ligada à agricultura. Em um ano, a Presidência da República trocou eles, tirou eles, mudou 3 vezes de ministério. Saiu da Agricultura, foi para o MDIC e depois agora está na Presidência da República. Assim, eles queriam mais apoios, ele não tem, até o prédio que eles estão hoje na agricultura, é da agricultura, eles não têm nenhum canto próprio. Então, assim, é um pessoal muito, como é que eu posso dizer, o governo federal em si não dá atenção aos pescadores, às colônias de pescadores, é um pessoal muito sofrido. Muito bem. Bom, nosso tempo chegou ao fim, eu quero agradecer a sua participação, Getúlio, no nosso Boa Tarde Cidadão, seja sempre bem-vindo. Eu deixo com você uma cesta de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado, Robson, obrigado.